Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre processos termodinâmicos. Mais uma vez, lembrando as minhas sugestões já de praxe, procurem as aulas da Unicamp, USP, Universidade Virtual de São Paulo, aulas de outras universidades, sempre tendo cuidado para a gente pegar um material confiável, e também não se esqueçam de ler os livros textos de física básica. A gente viu que a primeira lei da termodinâmica é uma lei de conservação de energia. Além disso, a gente tinha definido como calcular o trabalho desses sistemas. Destes dois princípios, a gente consegue entender que, dado um sistema termodinâmico, como este êmbolo aqui com o gás, se a gente cede energia para esse sistema, parte dessa energia é usada para realizar trabalho, então esse êmbolo aqui vai subir, e o resto da energia é transformada em energia interna, que a gente viu na aula de teoria cinética da pressão, que é diretamente proporcional à temperatura do meu sistema termodinâmico. Ainda sobre trabalho, cada um dos sistemas que a gente vai ver vão apresentar algumas características importantes para a gente conseguir resolver essa integral aqui. Ou seja, vão exigir processos e essa integral aqui do trabalho vai depender de cada um desses tipos de processos. Este primeiro aqui é um processo com a temperatura constante, então a gente precisa escrever quanto vale a pressão neste caso. A gente vai ter casos em que a pressão é constante, nesse caso a integral fica muito mais fácil de resolver, porque a pressão pode sair dessa integral. E também tem processos, como esse dessa reta aqui, que a gente chama de isocórico, onde não há variação de volume. Nesse processo aqui, do A até o F, a gente não tem trabalho realizado. Além disso, mas não está mostrado aqui, a gente pode ter processo adiabático. Por fim, a pergunta é, quanto vale o trabalho por cada um dos caminhos que a gente for seguir nesse diagrama de pressão por volume, dependendo do caminho que a gente escolhe entre dois pontos dos estados inicial e final. Então vamos agora olhar para os processos individualmente. Um processo isotérmico, a temperatura é constante. Se a gente está assumindo que estamos trabalhando com gases ideais, então a pressão é uma função inversa do volume, já que esse numerador aqui é constante. Nesse caso, nós temos um gráfico V por P, ou P por V. Esse diagrama se dá por essa curva aqui. Nesse GIF nós temos que a temperatura é constante, então conforme a gente aumenta a pressão, o volume diminui, e conforme a gente diminui a pressão, o volume aumenta. Se a gente for comparar duas curvas desse diagrama PV, o que a gente tem aqui, quanto maior a temperatura, mais aberta é essa curva. E o trabalho em um processo isotérmico é a área sobre a curva dessa função pressão em termos do volume. Então a gente vai ver o que acontece quando o volume é constante, quando há expansão e quando há compressão. Então, o trabalho, a gente substitui o valor da pressão aqui dentro, todo esse termo aqui vem para fora da integral, e a integral fica um dv sobre v, que é o logaritmo neperiano dessa razão, volume final por volume inicial. Se o volume é constante, quer dizer que essa fração é 1 e o logaritmo de 1 é 0. Então não tem trabalho. Se a gente tem uma expansão em que o volume final é maior do que o volume inicial, então o trabalho é positivo. E se a gente tem uma compressão, então essa fração aqui vai ser menor do que 1 e o trabalho é negativo. Os processos isobários quer dizer que a pressão é constante. Então, de novo, usando a equação de gases ideais, a gente tem uma relação entre volume e a temperatura, no qual ambos são diretamente proporcionais. Ou seja, o diagrama VT é uma reta. Dependendo da pressão que se tem, quanto menor a pressão, mais inclinada é a reta. Aqui temos novamente o GIF. Então aqui a pressão é constante. Conforme eu aumento ou diminuo a temperatura, a gente tem um aumento ou uma diminuição do volume. Aqui no caso, se a pressão é constante, nenhum pezinho aparece aqui em cima. E olhando para o diagrama PV, onde há duas isotermas, nesse processo isobárico é como se a gente estivesse indo de um ponto dessa curva isotérmica para outra. Então o trabalho desse processo é a área sob essa reta aqui, que é fácil de calcular, já que a pressão é constante, ela pode estar na integral, fica P ΔV. O processo isocórico é onde não há variação de volume, ou seja, o volume inicial é igual ao volume final. Isso aqui é direto, porque o trabalho é zero. É aquela linha vertical que eu mostrei alguns slides atrás. Nesse caso aqui, nós temos um diagrama PT, que é também uma reta. Quanto menor o volume, mais inclinada é essa reta. E aí, se a gente compara agora esse processo entre duas isotermas, nós temos uma variação de pressão aqui, não há nenhuma área sob essa reta, então o valor do trabalho é nulo. Aqui temos um GIF, 4 estados, o trecho CD e o trecho AB são isocóricos, então não há trabalho realizado. Aqui a gente vê só que há variação de temperatura por um volume fixo. E os trechos BC e DA são isobáricos,
onde a pressão é constante. Neste caso aqui, se a gente olhar sob a ótica da primeira lei da termodinâmica, o trabalho é nulo, então toda variação da energia interna é diretamente proporcional ao calor absorvido ou cedido. Então, se o Q é positivo, a variação de energia interna é positiva também. Isso quer dizer que o gás absorve o calor. A temperatura aumenta porque a variação da energia interna também é proporcional à variação de temperatura. Se o gás libera calor, então o fluxo de calor é negativo, com isso a variação de energia interna também é negativa, com isso a variação de temperatura também é negativa, então a temperatura diminui. Vamos falar agora das capacidades térmicas. A gente definiu lá atrás que o valor cedido ou absorvido era proporcional à variação de temperatura. E essa constante de proporcionalidade é a capacidade térmica. Então, se a gente diferenciar dos dois lados, temos essa expressão, de tal forma que eu posso ter variações no volume ou variações na pressão. Seguindo a isoterma, a gente simplesmente não tem variação de temperatura. Ou seja, num processo isotérmico, como não tem variação de temperatura, não tem o fluxo de calor. Então, esse fluxo de calor, ou essa variação, ela vai se dar ou na variação da pressão ou na variação do volume, conforme está aqui. Então, agora a gente vai definir essa capacidade térmica em duas situações. A pressão constante, ou seja, esse processo aqui, em que há variação de volume, e a volume constante, que é o processo que eu venho daqui até aqui em cima. Então, vamos lá. A volume constante, a gente, partindo da primeira lei da termodinâmica, não vai ter trabalho, porque não tem variação de volume. Então, com isso, a variação da energia interna é exatamente igual a esse fluxo de calor aqui, com o volume constante. Pela definição que a gente mostrou no slide anterior, a variação de energia interna, essa diferencial da energia interna, é diretamente proporcional a esse diferencial de temperatura, onde CV é o calor específico ao volume constante. Vamos considerar 1 mol desse gás ideal. Então, a energia interna desse 1 mol é 3 meses RT. Se a gente, a partir dessa expressão, dividir por ΔT, a gente chega que o calor específico a volume constante é a derivada de Q em termos de T para volume constante. E a partir dessa expressão, a gente também pode escrever que o CV é a derivada da energia interna pela temperatura. Ou seja, o CV é 3 meses de R, que é uma constante, igual a 12,5 Joule por mol Kelvin, independente da massa do gás e dependente da temperatura do gás. Vamos agora repetir esse processo para a pressão constante. Então, nós vamos partir da definição da primeira lei da termodinâmica. O trabalho é definido como PdV. E aqui, conforme a gente definiu ali atrás, é o calor específico à pressão constante dt. Considerando ainda 1 mol de gás ideal, a diferencial desse cara aqui vai dar um 3 meios de R dt. E a gente acabou de calcular que 3 meios de R é o calor específico a volume constante. Como a pressão é constante, e aqui eu estou usando a equação de gás ideal para 1 mol, então o N é igual a 1, PDV é igual a R dt. Então eu pego agora esses resultados, jogo lá em cima naquela expressão que veio da primeira lei da termodinâmica e escrevo essa expressão aqui. dt eu posso cortar, eu chego à relação do calor específico à pressão constante sendo igual ao calor específico a volume constante mais R. Só que esse cara aqui a gente já calculou. Então, para um gás monatômico, eu tenho Cp dado por essa expressão e eu posso calcular a razão de um pelo outro e percebo que é um número constante também. Então, esse calor específico para um gás monatômico ideal não depende da temperatura, não depende da massa. Se eu tenho agora um mol de gás ideal com Q graus de liberdade, eu posso repetir esse processo todo usando essa expressão que a gente viu na outra aula e escrever o calor específico a volume constante, a pressão constante e o gama. Essas três relações aqui de modo geral. Se eu tenho 3 graus de liberdade, eu recaio nesse caso aqui. Então aqui eu tenho os valores do calor específico ao volume constante. Então isso aqui é uma medição. Então a gente pode olhar para esses valores e perceber que esses dois são monatômicos, esses dois aqui são diatômicos e esses são poliatômicos. Agora há alguns efeitos bem interessantes. Se a gente pega um gás ideal diatômico e mede o calor específico a volume constante em termos da temperatura, a gente vai ver que ele não é realmente um valor constante. A gente vê que tem essas passagens aqui em intervalos curtos de temperatura em que ele passa de um patamar para o outro. Então a gente vê que os valores variam de patamares e a variação se dá num intervalo pequeno de temperatura. Isso acontece por conta dos graus de liberdade. O valor mais alto do calor específico
é uma temperatura muito mais alta, onde ele está acessando todos os graus de liberdade. Conforme eu abaixo a temperatura, ele vai, como posso dizer, deixar de vibrar e passar apenas a rotacionar. E se eu abaixo um pouco mais a temperatura, a gente chega a uma situação somente de translação. E a gente explica isso através da mecânica quântica na quantização de energia, que obviamente a gente não vai ver nesse curso. Se não ficou claro, em baixas temperaturas, a molécula só translaciona. Se a gente aumenta um pouco a temperatura, ela translaciona e gira. Se a gente aumenta um pouco mais a temperatura, ela translaciona, gira e vibra. Ou seja, conforme a gente vai aumentando a temperatura, a gente consegue acessar cada vez mais graus de liberdade. Vamos a mais um processo, que é o processo adiabático. No processo adiabático, a gente não tem transferência de energia. Ou seja, vamos imaginar que eu tenho um sistema que está totalmente isolado, tem um gás aqui dentro, e aqui em cima a gente coloca essa vasilha com bolinhas de chumbo. Conforme a gente acrescenta ou retira bolinhas de chumbo, a pressão nesse êmbolo vai aumentar ou diminuir, fazendo com que esse êmbolo possa subir ou descer, realizando o trabalho. Essa troca de energia através do trabalho, ela vai acarretar numa energia interna aqui, que vai ser variada. Um sistema como esse, que está isolado, não vai ter transferência de calor, então o Q vai ser igual a zero, e esse tipo de situação também pode acontecer quando o processo é muito rápido, conforme a gente vai ver um pouco mais à frente. Então, olhando para a primeira lei da termodinâmica, se o Q é igual a zero, a variação de energia interna é o negativo do trabalho. Numa expansão adiabática, o trabalho é positivo, variação de energia interna é negativo, quer dizer que a temperatura diminui. Numa compressão adiabática, o trabalho é negativo e a variação de energia interna é positiva, sendo que nesse caso a temperatura aumenta. Esse gifzinho aqui é exatamente para isso. Conforme o êmbolo desce, as partículas até mudam de cor, porque elas ficam cada vez mais energéticas. E o contrário também acontece. Então, se eu tenho um processo em que não tenho troca de calor, lembrando que o trabalho é PdV, então em N moles eu tenho a diferencial da energia interna dada por essa expressão, conforme a gente já viu. Então aqui eu isolo o NDT dessa maneira aqui, então eu pego o CV e jogo para baixo, que está aqui, e a diferencial da energia interna eu pego direto daqui. Então fica esse negativo aqui. Da equação de gases ideais, eu diferencio ambos os lados, então aqui fica PDV mais VDP, já que ambas as variáveis termodinâmicas podem variar. Desse lado de cá só tem o T, então aqui eu isolo o NDT também, jogando o R para baixo. Só que eu uso o fato, que a gente viu alguns slides atrás, que R tem a ver com o calor específico, a pressão constante e a volume constante. Então eu consigo escrever NDT dessa maneira aqui. Como essas expressões são iguais, eu igualo agora as duas dessa maneira aqui. Aqui então eu tiro o MMC dessa expressão, chego a essa relação aqui, da diferencial da pressão sobre a pressão, diferencial do volume sobre o volume. Eu chamo essa relação aqui de gama e integro os dois lados. Isso dá um logaritmo neperiano de P mais gama logaritmo neperiano de V, e isso é uma constante. Se eu usar agora propriedades logarítmicas, eu consigo escrever que PV elevado a gama é uma constante. Então, para processos adiabáticos, teremos sempre um par PV que satisfaz essa equação. Se a gente agora compara isso aqui com o processo isotérmico, então temos aqui PVNRT, que é constante, nessas curvas que a gente já viu. Um processo adiabático é uma curva que cruza essas duas temperaturas dessa maneira. Então eu posso agora usar a equação de gases ideais para reescrever essa expressão aqui, ou em termos de temperatura e volume, ou em termos de temperatura e pressão. Então, daqui para cá ou daqui para cá, é só usar PV igual a NRT. Tudo que for constante vai acabar sendo absorvido desse lado de cá. Então vamos agora calcular o trabalho de um processo adiabático. A curva é essa, e a ideia é calcular o trabalho entre dois estados, VI e VF. Então o trabalho é essa relação PDV. O P eu posso isolar aqui e vem para cá, então por isso que vai ser o C, vai descer aqui um V elevado a gama, então eu posso escrever um CV elevado a menos gama. Essa integral é fácil de resolver, mas a gente vai ter que carregar agora esse gama aqui. Então a gente consegue escrever o trabalho entre o estado I e o estado F dessa maneira. Aí aqui, se eu lembrar que a pressão é escrita dessa maneira, conforme eu coloquei na integral, então esse V elevado a menos gama mais 1 pode ser escrito como V elevado a menos gama vezes V, e esse C, V elevado a menos gama, pode ser substituído pela pressão conforme essa expressão. Eu tenho, no final, esse cara aqui. Essa é a expressão do trabalho para um processo adiabático. Vamos agora a uma expansão livre, que também é um processo. Vamos imaginar que a gente tem
um recipiente dividido, conforme está aqui. Então desse lado tem gás, desse lado aqui é vácuo. Não há nenhuma partícula. Então eu retiro essa barreira e o gás fica livre para ocupar todo o recipiente agora. Esse é o processo. Então eu tinha essa situação inicial e agora tenho essa situação final. Como esse processo aqui é muito rápido, a simples retirada dessa parede, esse processo se compara a uma expansão adiabática, só que eu não tenho trabalho realizado. Então, novamente, imagina que eu tenha um sistema dessa maneira, de um lado gás, do outro lado vácuo, totalmente isolado, e eu simplesmente retiro essa trava aqui. Quando eu retiro essa trava, realmente não há trabalho, mas além disso, como está isolado, eu também não tenho trabalho nem cedido nem absorvido. O que eu quis dizer é que não há energia nem absorvida e nem cedida, pessoal. Isso quer dizer que se o Q é igual a zero e o W igual a zero, não há também variação de energia interna. Então não há variação de temperatura. Então uma expansão livre é um processo que ele tem que ser realizado abruptamente. Esses estados intermediários entre a gente retirar essa trava e o final, já com um tempo muito longo, eles são estados de não equilíbrio. Então até a definição de temperatura fica um pouco complicada. E por isso a gente não pode desenhar um diagrama PV. Então numa expansão livre a gente não tem nenhuma variação de temperatura. Então nessa expansão livre a gente tem variação de volume, temos variação de pressão e pela equação de gases ideais a gente pode escrever os dois estados final e inicial dessa maneira. Uma expansão adiabática comum, a gente acabou de ver que pode ser escrito assim. Esse processo aqui ele envolve situações fora do equilíbrio, então a gente não pode descrever ele termodinamicamente, apenas como estado final e estado inicial. E por isso que tem essa diferença aqui em termos desse gama. Ou seja, apesar de semelhantes, a expansão adiabática é diferente de uma expansão livre. Então esse aqui é o resumo dessa aula de hoje em termos da primeira lei da termodinâmica. Então no processo adiabático eu não tenho troca de calor, variação de energia interna é o negativo do trabalho. No processo isocórico, o volume é constante, eu não tenho trabalho realizado, variação de energia interna é o próprio calor cedido ou absorvido. Numa expansão livre, eu não tenho nem troca de calor e nem trabalho, então eu não tenho variação de energia interna. E a primeira coisa que a gente vai ver na aula que vem é que no ciclo fechado a gente não tem variação de energia interna, então o fluxo de calor é igual ao trabalho. Mas como eu falei, essa é a primeira coisa da aula que vem. Muito obrigado.